Bom dia, amigos do France Profecias. Tudo bem por aí? A partir de hoje vamos tratar das 7 últimas pragas que cairão sobre os perseguidores dos filhos de Deus. Elas acontecem no final da grande tribulação e vão até a segunda vinda de Cristo. A visão dos capítulos 15 e 16 do Apocalipse, portanto, dá sequência ao julgamento dos vivos, deslocando o foco dos juízos divinos para o ocidente, onde contrasta a sorte dos salvos que estarão vivos com o destino dos ímpios habitantes do mundo cristão paganizado. Enquanto que os vencedores do dragão, da besta e da sua imagem cantam jubilosos em honra ao Todo-Poderoso, as 7 últimas pragas punem os impenitentes transgressores da firme palavra de Deus. O primeiro verso de Apocalipse 15 introduz o tema dizendo, na nova tradução linguagem de hoje: depois disso, vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. O profeta usa as palavras depois disso, para situar as últimas pragas na sequência dos flagelos das 6 primeiras trombetas, cujos resultados são mencionados no final do capítulo 14. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, a cidade de Jerusalém, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Apocalipse 14, versos 19 e 20. Nesta altura dos acontecimentos, as 6 primeiras trombetas já estariam no passado. No cenário de Apocalipse 15, verifica-se a retirada total da proteção de Deus dos ímpios impenitentes, concentrados agora no mundo cristão ocidental. Este terceiro sinal misterioso do segundo alinhamento, visto pelo profeta de Pátimos, indica a chegada do tempo no qual os ímpios são deixados sob a influência exclusiva do maligno e completamente incapazes para solucionar os problemas da sustentabilidade do planeta. Será então que os adoradores da besta, da sua imagem, receberão a justa punição pelos seus erros, conforme foram prevenidos no capítulo 14, versos 9 e 10, seguindo-se a morte em massa dos mesmos na segunda vinda de Cristo, como está registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 12. Vejamos na nova tradução na linguagem de hoje. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Ainda com referência ao marco temporal de Apocalipse 15, os versículos seguintes confirmam que os selados no juízo dos vivos das nações gozarão da mesma proteção dada às primícias dos santos, situadas em Israel, pois o Senhor antecipa ao profeta uma multidão inumerável de remidos das nações, expressando sua profunda gratidão pelos atos de justiça manifestos na guerra do Armagedon. Tais atos os ajudaram a livrarem-se da ignorância e da mornidão, evitando o segundo dilúvio de flagelos, a morte iminente e a morte eterna. Vejamos esse testemunho sobre a grande multidão que foi revelado ao profeta João antes do fechamento da porta da graça. Disse ele: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
Apocalipse 15, versos 2 a 4. Somente depois de João ter sido esclarecido sobre este sucesso futuro da colheita da terra, obtido graças ao sacrifício de Israel na guerra contra seus vizinhos, ainda futura, que ele segue com a visão das pragas. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham as 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com uma cinta de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Apocalipse 15, de 5 a 7. Essa referência ao lugar celestial onde se encontram os 10 mandamentos nos indica que a contenda agora tem a ver com os que quebram os santos mandamentos de Deus. Em Apocalipse 15, verso 8, lemos que o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Este verso certamente foi introduzido para dar o contexto do último grande sinal situando o tempo de ocorrência das 7 pragas, no final da intercessão de Jesus no juízo dos vivos, ocasião em que ele recita Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Encerrado, pois, o seu julgamento, Jesus se levanta, autorizando a queda dos últimos juízos sobre o resto da humanidade pecadora, que se diz cristã, mas não é. João ouve a sua voz autorizando a ação. Ouvi, vindo do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Apocalipse 16, versículo 1. Bem, por hoje ficaremos somente com esta introdução. Esperamos que tenham gostado. No próximo vídeo, trataremos das pragas propriamente ditas. Até lá, se Deus quiser. Curta e não se esqueça do compartilhamento de nossas mensagens. Inscreva-se no canal e assista a nosso louvor ao Rei do Universo. Tchau!